Indicado ao Oscar pelo filme A Baleia, Brendan Fraser passou uma década longe dos grandes filmes após lutar contra a depressão e ser vítima de assédio sexual. A Baleia é um marco na carreira de Brendan Fraser, não apenas por ser sua primeira indicação ao Oscar. O longa chegou aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 23 de fevereiro de 2023, e representa também a volta por cima do ator Brendan Fraser, que já foi um dos galãs de Hollywood, mas que sumiu dos holofotes após ter sido vítima de assédio e ver sua vida desmoronar a partir disso. Ao longo da última década, o astro do filme A Múmia participou apenas de projetos menores, bem longe dos sucessos que alcançava no início dos anos 2000. Antes de sumir de cena, seu último grande trabalho foi o filme O Negociador, lançado em 2012. E foi nessa quase uma década de relativa discrição que Brendan Fraser viu sua vida ruir a ponto de encarar uma depressão, problemas financeiros e uma série de questões de saúde que afetaram diretamente sua carreira e que tornam seu retorno ainda mais representativo. Em uma entrevista à revista americana GQ em 2018, Brendan Fraser contou uma história que o abalou muito ao longo dos últimos 15 anos, em meio ao movimento Me Too, que expôs diversos casos de assédio sexual contra mulheres no mundo todo, incluindo Hollywood. O ator Brendan Fraser revelou que também havia sido vítima de assédio sexual. Ele contou que foi apalpado por um jornalista em 2003, um episódio que mexeu bastante com seu psicológico na época. Segundo Brendan Fraser, o caso aconteceu após um jantar em um hotel na Califórnia e que, já na hora de ir embora, o jornalista e então presidente da Associação de Imprensa Estrangeira, o Philip Berk, o violentou sexualmente ao apertar suas nádegas e usar os dedos para tentar algo mais. Brendan Fraser disse que entrou em choque já naquele instante e não soube o que fazer. Mesmo tendo afastado o agressor, ele conta não ter conseguido fazer nenhuma denúncia e tampouco tomar o caso público na época, conseguindo apenas chorar. A revista, ele conta que se sentia como uma criança e tudo o que conseguia fazer era chorar para a sua então esposa. Brendan Fraser conta que o caso de violência sexual o marcou demais, principalmente pelo fato de Philip Berk ser uma pessoa influente em Hollywood. A associação que o jornalista prestigia é responsável pelo Globo de Ouro e acreditava que essa era uma briga que o ator não poderia vencer, tanto que não teve coragem nem mesmo de comentar sobre o assunto publicamente, algo que só conseguiu fazer 15 anos depois. Após a denúncia vir à tona, Philip Berk negou os fatos e disse que a versão de Brendan Fraser era mentirosa. Segundo ele, houve apenas um beliscão amistoso na nádega do ator, mas sem qualquer intenção criminosa. O jornalista disse que chegou a mandar um e-mail pedindo desculpas a Brendan Fraser. Ele foi expulso da associação em 2021 após ataques ao movimento Black Lives Matter.
Ainda assim, os efeitos dessa mais de uma década calado são claros em Brendan Fraser. A revista GQ, ele disse que ainda não se sente confortável em falar sobre o assunto e que essa foi uma bola presa em sua garganta durante todo esse tempo. Não por acaso, ele decidiu não participar do Globo de Ouro de 2022, quando foi indicado pelo filme A Baleia. Paralelo a tudo isso, Brendan Fraser também passou a encarar outros problemas que foram pouco a pouco o afastando dos grandes filmes. Desde sua participação no filme O Negociador, em 2011, ele precisou passar por várias cirurgias para tratar diferentes problemas nas costas e joelhos, além das próprias cordas vocais. Assim, com a saúde debilitada e com dificuldade de fazer cenas de ação e até mesmo de falar, a quantidade de papéis começou a cair drasticamente. Além disso, Brendan Fraser também encarou o divórcio com a esposa, que o impactou bastante psicologicamente. Isso tudo somado o levou a uma crise financeira e a uma depressão bastante severa. É nesta época que ele ganhou peso e passou a ser perseguido pela imprensa de fofoca, que começou a criticar sua forma física ou mesmo expor o fato de que ele não estava conseguindo pagar a pensão dos filhos. Entre 2011 e 2021, Brendan Fraser participou de diversos filmes, mas todos menores e em participações pontuais. O protagonista galã da virada do século ficou para trás e no máximo apareceu em filmes como Em Busca de um Lar e Irmãos do Crime, além de séries como Trust e Condor. A retomada começou ainda tímida na série Titãs em 2018, quando ele interpretou o personagem Homem-Robô. O membro da patrulha do Destino era um dos queridinhos do público na participação do grupo na série e foi um dos principais quando a equipe ganhou seu próprio spin-off. Contudo, Brendan Fraser ainda aparecia embaixo de uma máscara e era pouco reconhecido por parte dos espectadores. No filme Nem um Passo em Falso, dirigido pelo cineasta Steven Soderbergh, Brendan Fraser voltou a aparecer com mais destaque em frente às câmeras. E, apesar do filme não ter sido um sucesso estrondoso, o ator voltou a trabalhar ao lado de elencos de peso. Contudo, foi no filme A Baleia que o Brendan Fraser voltou a ocupar o protagonismo que lhe era comum no início dos anos 2000. E além do seu ótimo trabalho, dando vida a esse homem com obesidade mórbida, tendo que lidar com os próprios demônios, o filme também vem sendo celebrado tanto com uma volta por cima, como também um pedido de desculpas de Hollywood por todo o descaso durante esse tempo.